E aí pessoal, e aí moçada, tudo bem? Hoje eu vou tentar fazer algo diferente, que é, não sei se vocês acompanharam, mas recentemente eu lancei na aba comunidade aqui alguns textos, pequenos textos em uma sequência de 5, né? Até o momento são 5 textos, né, que eu enumerei com algoritmo romano, né, de 1 até 5. E talvez tenha mais do que 5 futuramente, mas eu acredito que vai ser só 5 mesmo. Isso que hoje é dia 10 de maio de 2024, né? Então, para vocês se situarem, né? É mais ou menos a mesma data aqui, que é a data que eu estou fazendo esse vídeo. Então, alguns dias atrás eu lancei essa sequência aqui de texto, eu vou ler aqui e vou comentar, certo? Vamos lá. E enquanto isso eu vou comendo, viu? Vou testar para ver se funciona isso aqui também. Vamos lá, texto 1. Assumir a ignorância entre o debate de ideias ou criar uma tese construtivista. O que é que eu estou tratando nesses 5 textos aqui para introduzir vocês? Eu estou falando sobre a tese, novamente, né, do profeta, do Tiago Magalhães. E de coisas que estão relacionadas a ela. E principalmente o que me marcou, que me motivou a fazer essa sequência de textos, é que ele lançou uma playlist no canal dele que é Desconstruindo a Filosofia ou Destruindo a Filosofia. E ele falou sobre Nietzsche, sobre Schopenhauer, e até o momento são esses dois, falou algumas outras coisas, né? E o que eu percebi é que parece que ele não tem muito conhecimento das obras dos outros filósofos. Ele tem mais conhecimento do que as pessoas comentam de uma forma popular, vamos dizer assim, acerca disso. Por exemplo, de Nietzsche. É mais, sei lá, parece que são adolescentes que leram ele quando não tinha nenhuma referência cultural nem nada e comentaram, e parece que ele tem a referência disso daí, né? Que ficam repetindo a frase Deus está morto e tal, e nem entende o contexto, que na verdade nem se refere a Deus especificamente, mas sim que a sociedade não leva mais em conta os princípios de Deus, né? A igreja, por exemplo, não tem mais um domínio na sociedade. A sociedade hoje é secular, né? É mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Então, acabei percebendo isso. E outra coisa também foi que o profeta ele falou sobre Sócrates uma vez, quando ele foi tratar sobre o tema da verdade, e parece que ele teve um entendimento errôneo do que Sócrates quis dizer. Então, essa sequência de textos eu estava tratando isso, e eu fui pensando várias coisas aqui, né? Basicamente isso. Então, texto 1. Assumir a ignorância entre o debate de ideias ou criar uma tese construtivista. Cara, eu vou ter que comer aqui um pedaço, com licença. Consideremos o pensamento socrático e como ele influenciou Lacan. Assim vamos perceber que o jogo entre o saber e o não saber está presente desde o início do pensamento ocidental e virou um método psicanalítico. Eu escrevi esses textos aqui, não expliquei muito, não, só estava querendo botar para fora minhas ideias. E vamos lá. Sócrates, ele, digamos assim, é um grande marco na filosofia. Ele não foi o primeiro filósofo, quem foi o primeiro que é considerado o Tales de Mileto, mas os que vieram antes de Sócrates são chamados de pré-socráticos, né? Mas, enfim, Sócrates foi, digamos assim, um marco na história da filosofia e tal. E desde ele você vai perceber um jogo entre o saber e o não saber. Ou seja, quando ele fala só sei que nada sei, ele está colocando, digamos assim, primeiro ele admite um não saber, para a partir daí ir atrás do saber. Isso eu vou explicar mais para frente. E Lacan ele tem muita influência de Sócrates, né? E essa questão do saber e do não saber é muito utilizado na clínica, na questão do
como é que eu posso falar aqui? Esqueci o termo, que é o suposto saber, né? A pessoa chega na clínica supondo que o psicanalista ele tem um saber. Por outro lado, o profeta parte de um jogo de um saber para criar outro saber. Em outras palavras, é a dedução lógica que ele fala, um método ou forma de pensar que não passa pela dialetização, mas por uma meditação ou análise de observações. Vamos lá. O que eu estava querendo falar? O profeta ele não parte assim do eu não sei disso, não sei daquilo, eu não tenho uns limites no meu conhecimento e tal. Ele, ao invés disso, ele parte do que ele sabe e ele vai construir um novo saber a partir daquilo, né? Como se a tese dele fosse um organismo vivo que, onde ele direcionasse sua atenção, um foco, e esse organismo ele vai se reconstruindo naquela direção e criando pontos, vamos dizer assim. Beleza, como no seu pensamento as respostas a questionamentos e a elaboração é feito por síntese de antíteses, mas por uma complexificação e exercício com uma base na tese, ser uma antítese, há uma afirmação de certeza e de um absoluto. Aqui que eu estou colocando aqui, eu estou colocando em um contraponto com o método dialético que surgiu com Sócrates e tal, vai para Platão, para Aristóteles e depois vai surgir depois, muito depois, com Hegel, com Marx, mas de outra forma. E também os filósofos medievais ou escolásticos também utilizavam esse método dialético, né? De colocar teses distintas e opostas e fazer uma análise delas e criar uma síntese, né? Mas também a questão do diálogo ou da dialética que eu estou colocando aqui pode ser, como eu posso dizer aqui, uma questão de realmente dialogar, de ter vários discursos entre várias pessoas que estão debatendo ali, né? Então, desde de Sócrates, você tem vários discursos que as pessoas estão debatendo ali, e meio que nesse discurso você vai juntando, fulano de tal falou algo que é meio que verdade, vou juntar com algo que o outro, Beltrano falou, e a gente vai encaixando as coisas, o quebra-cabeça aqui, formando uma síntese. De uma forma mais ou menos grosseira, é assim. E por outro lado, o profeta não, ele criou a tese dele toda sozinha, basicamente. É isso que eu estou falando aqui, vamos seguir. É um raciocínio que levou a tornar tudo evidente. Entretanto, devido à solidão desse exercício, há a dificuldade de transmitir isso aos outros, né? Então, ele criou todo um sistema, toda uma lógica, toda uma linguagem sozinho, e que ele tem em si um estudo da filosofia, mas há muito tempo que ele fez isso, e ele se focou mais na criação do seu próprio sistema. Então ele não tem muita memória, não tem muito estudo de outros sistemas e tal, e ele criou toda uma lógica e um pensamento sozinho, né? Então, para transmitir isso para outras pessoas, existe uma certa dificuldade, né? E além do que, ele tem um pensamento muito complexo devido a várias questões, ao QI e tal, e ele tenta passar isso de uma forma muito rápida nos vídeos, acaba que a mensagem não é transmitida, além dele utilizar termos técnicos e tal. Muito bem, né? Aí eu segui aqui o texto. Acho que entendi ele agora quando ele se irrita contra o pensamento ocidental, pois ele cria uma espécie de atalho. O profeta, né, criou uma espécie de atalho em que ele não precisa passar por várias problemáticas epistemológicas e tal. Que essas problemáticas epistemológicas são, que eu estou querendo dizer aqui, da validade do conhecimento. Como você vai transmitir conhecimento para o outro, você precisa de uma validade científica, ou seja, a pessoa precisa ter, digamos assim, um passo a passo e você tem que levar em consideração que o outro ele vai ter uma crítica com base nisso, e, enfim, tem toda uma questão de, ok, eu sei, eu conheço algo, mas como eu posso criar
uma base universalmente válida, né, para transmitir aos outros. E devido à questão de toda a dialética, de toda a crítica para todo lado que tinha que tem na história da filosofia toda e dos debates, etc e tal, existe toda essa, digamos assim, essa defesa contra a crítica, né, que é, digamos assim, criar seu recorte epistemológico. Ele nunca vi ele fazendo essa discussão. Talvez ele até fez, mas não estou lembrando aqui agora. Ou não estou sacando que ele fez isso. Enfim. Aí ele fala que os caras são retardados, né? Porque, tipo, os caras da história da filosofia como um todo, ou seja, estou falando dos filósofos, dos intelectuais, eles têm muito cuidado para afirmar alguma coisa, né? Então, e às vezes tem uma dificuldade muito grande e tal. E ele fala, pô, por que os caras não evoluem, não tem uma progressão geométrica do seu raciocínio? Porque eles estão preocupados em a cada passo que eles vão dar, isso tem uma validade, isso não vai ser questionado. Ele não tem preocupação com isso. Ele tá, vou criando aqui e vou ligando e fazendo encadeamentos lógicos aqui e vai em frente. Aí ele acha que os caras são retardados, mas não é isso, né? Seguindo. No entanto, o que ele fez foi acelerar um processo que depois, inevitavelmente, terá que passar por um processo de validação se ele quiser que suas teses sejam aceitas. Da mesma forma, isso vai se apresentar numa clínica da arquitetura mental. Por mais que ele afirme que possui saber sobre analisando, é problemático impor a moral absoluta nele. Assim, né? Então, se ele pretende que sua tese seja pública, ele vai ter que perceber ou prever que pessoas vão querer criticar e tal, ele vai ter que ter argumentações para poder falar assim, não é isso que você está pensando, é outra coisa, ou talvez até mesmo adaptações das argumentações que ele tem, porque talvez alguma crítica possa ter uma certa validade ali nesse sentido. Mas de outra forma, e outra questão é que sobre a clínica da arquitetura mental, né? Porque, vamos lá, vamos dizer que ele vai começar a atender as pessoas com base na tese dele. As pessoas vão ser atendidas por ele. Vai ser problemático ele impor a moral absoluta dele no analisando. Por quê que eu estou falando isso? Foi um vídeo que ele criou, que tá, se não me engano, é o primeiro vídeo da playlist dele de psicanálise, que ele está falando que ele tem um conhecimento da verdade absoluta, portanto ele tem sabe qual é a moral absoluta, que é a vida e tal. Eu não vou entrar nesse tema aqui agora. E sabendo disso, ele chegou a afirmar em um certo momento que ele poderia impor a moral em vez de deixar um vácuo moral ali. Ele faz uma crítica à psicanálise por não impor uma moral, mas eu vejo que é problemática a crítica que ele fez e essa questão de impor a moral. De que forma você vai fazer isso? E a pessoa vai ter resistência, né? Vou até seguir aqui, ó. Há a barreira do entendimento racional e da assimilação irracional, ou seja, o inconsciente do paciente, né? Talvez por isso ele usa essa tese para atacar oponentes, pois é muito mais fácil fazer isso, né? Quando ele está atacando a DeepTube, né? Então, pela abordagem dele, tomar uma postura frontal, tal como ele é de praxe, é problemático, já que pode gerar um dano psíquico, uma resistência muito grande à pessoa que ele vai estar analisando. Mesmo que ele seja gentil com a pessoa, você, falar a verdade da pessoa ali na cara, vai fazer com que a pessoa trave, né? Você tem que... talvez ele faria um processo de revelação da verdade para a pessoa de uma forma gradativa, mas mesmo assim, não sei, eu vejo como problemático isso. Talvez ele poderia usar o método psicanalítico durante a clínica, né? E tendo conhecimento do inconsciente, né? E isso guiando o processo terapêutico, né? Isso é até aqui o fim desse primeiro texto. Então vamos para o segundo, texto 2.
Vamos aprofundar na famosa frase, só sei que nada sei. Sócrates afirmou isso dentro de um contexto que tem que ser conhecido para que possamos ter um entendimento disso. Primeiro, ele teve contato com diferentes proposições cosmológicas que se contradiziam, né? Estou falando dos filósofos cosmológicos, né? Por exemplo, o próprio Tales de Mileto e tal, os filósofos físicos, né? Que propunham qual seria a arquê, o princípio de tudo e tal. Ele teve, eu não lembro muito bem da história dele, mas se não me engano ele teve contato pelo menos com duas dessas filosofias e ele viu que ambas eram equivalentes. E ele ficou, e aí, qual é a verdadeira? Antes eu pensava que sabia qual era a arquê, qual era o princípio de tudo, agora tem outro sistema aqui que explica também a mesma coisa. Depois, com discursos de sofistas que se contradiziam, né? Então, ele, acho que foi depois, não sei se teve uma sequência cronológica disso que eu estou falando aqui, mas, enfim, irrelevante aqui na discussão. Os sofistas também tinham toda uma retórica e tal, e eles se contradiziam e tinham aquela questão da verdade relativa, a verdade é aquilo que eu estou defendendo. No entanto, apesar de cada um daqueles sistemas serem convincentes e parecer não ter uma prevalência de um sobre os outros, Sócrates não assumiu uma posição relativista, como o profeta parece que entendeu que Sócrates defendia. Não é assim. Quem eram relativistas ou subjetivistas, sei lá, eram os sofistas. Ele, Sócrates, acreditava em uma verdade objetiva e alcançável, mas ele decidiu se abster e ter cuidado a proclamar a verdade, né, em enunciá-la. Por isso ele disse, só sei que nada sei. É uma das razões, né? Mas não só por isso. Tem várias outras coisas também estão atrás disso. Nem expliquei tudo aqui no texto. Há nisso um elemento de não defender uma doutrina qualquer e assumir uma certeza qualquer sem um exame anterior. Mas há também uma preferência de que aquele com o qual ele dialoga exponha sua opinião. Sócrates estava mais interessado em ouvir o que o outro pensa. Ele afirma que considera o outro como um sábio e o pergunta sobre detalhes para saber mais. Um exemplo desse, quase todos os diálogos, ele toma essa posição, por exemplo, em Alcibíades e tal. Há mais que um aprendizado que ele obtém ao ouvir o outro. Ao ouvi-lo, ele percebe contradições nos discursos e os apresenta aos seus interlocutores. É aqui que se apresenta o saber de Sócrates, ao pôr em xeque e revelar por trás disso a nossa capacidade de encontrar a verdade objetiva, né? Ou a maiêutica, né? Ele colocava assim, peraí, mas você disse aquilo e tal, mas isso não está acontecendo com outra coisa? Aí a pessoa, não, mas peraí, é assim assada. Ou a pessoa parava de conversar com ele, que não gostou de ter entrado em contradição, ou a pessoa ia elaborando até encontrar ali uma solução para aquela questão, né? E ele demonstrava através disso que existe uma capacidade maiêutica, né, de parto. Eu acho que a mãe dele era que era uma parteira, né? E ele utilizava esse termo de maiêutica, ou seja, de um parto de ideias, ou seja, a gente tem a verdade no interior da gente, basta a gente exercitar a nossa mente, né? Dizendo de outras formas. E a lógica e tal a gente vai encontrar. Mesmo encontrando contradições no meio do caminho, a gente vai elaborando, as pessoas vão questionando, vai tendo um diálogo ali e vai encontrando a ideia, né? Por isso eles colocavam, eu acho que ele se descrevia como um parteiro de ideias, né? Tipo, tinha uma ideia, tinha a verdade dentro da pessoa, a pessoa estava em contradição e ele ajudava, ele era o parteiro de encontrar qual era a verdade, né? A própria pessoa concluía isso, não ele enunciava, muitas das vezes. E tem uma passagem também que ele fala que até um escravo lá da época dele podia encontrar a verdade. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele foi dialogando com o escravo e ele falou assim, olha só, ele falou aqui de termos matemáticos, sendo que ele nunca aprendeu isso antes, ou seja, isso é algo que de certa forma já estava dentro dele, né? Enfim, o questionamento sobre o que são as coisas ganha corpo
né? Ou seja, os questionamentos que ele faz, o que é a beleza, o que é a justiça e tal. E esses questionamentos eles vão ganhando corpo, né? E dando a origem à concepção de essências imutáveis, né? À medida que essas ideias, essas verdades vão sendo paridas, Platão ele vai formular a partir disso a concepção das essências imutáveis, que devido a sua imutabilidade são eternas e só poderiam estar em outro mundo, o mundo das ideias. E aí surge o mundo das ideias de Platão e tal. E assim surge a filosofia de Platão e depois de Aristóteles. Depois a filosofia medieval, eu coloquei medieval aqui, mas acho que seria melhor colocar alguma filosofia escolástica, né, de Tomás de Aquino, etc. e tal. Irá se basear nesses fundamentos e aprofundá-los, né, da filosofia grega. Por fim, quando a filosofia medieval entra em crise, surge a filosofia moderna com Descartes. É interessante notar dele uma base de experiências semelhante, de certa forma, aqui, né, com a de Sócrates. Descartes entrou em contato com pensamentos contraditórios e que se questionou como chegar a uma verdade segura, né? Então, a filosofia escolástica estava entrando em decadência devido acho que a qualidade do ensino estava decaindo por algum motivo. E também começou a surgir, acho que nessa época estava tendo um renascimento, começou a ressurgir ideias que se contrapunham às ideias da igreja. Acho que Galileu já tinha passado e tal, então houve toda uma, digamos assim, tinha toda uma filosofia, toda uma cosmologia que estava consolidada há muitos séculos e de repente começou a surgir coisas que questionavam, né? Então, um negócio que estava muito sólido, de repente descobriu que existiam outros discursos e tal. E Descartes ele viajava muito, conhecia muitos lugares, muitas ideias, ele ficava assim, nossa, e qual é a ideia verdadeira, né? Algo meio parecido com o que Sócrates viveu, né? Então, ambos, Sócrates e Descartes, partem de proposições concorrentes, né? Ou seja, de ideias diferentes e aparentemente equivalentes a uma primeira vista, né? Então, várias ideias que uma contradizia a outra, uma criticava a outra e você não sabia em quem acreditar à primeira vista. Então, a partir disso, eles assumem um não saber para, a partir disso, encontrar um fundamento, né? No caso de Descartes, ele coloca a dúvida hiperbórea, se não me engano, esse termo, né? Ele decide duvidar de tudo para, a partir daí, encontrar um fundamento. Assim, a incerteza deles não é o ponto final, mas sim um ponto de partida. E parece que o profeta ele não entendeu isso. Eles não falam assim, a gente não tem como alcançar a verdade, importante a verdade é relativa. Ou a gente tenta aplicar o conceito de um contexto em outro, não conseguia, então a verdade é relativa, subjetiva. Não, isso aí é digamos assim, uma observação de como as coisas entram em um impasse, inicialmente, para a partir daí atravessar esse impasse e encontrar a verdade objetiva ou absoluta depois disso, né? Existiria uma verdade objetiva e não absoluta, talvez. Não sei. Mas vamos continuar aqui, vamos para o terceiro texto. Seguindo o raciocínio das postagens anteriores, tal como exemplifiquei na postagem anterior, há, durante a história da filosofia, uma busca de uma verdade objetiva que deve resistir a várias provações ou refutações, né? Ou seja, a partir de uma crítica você deve ter a capacidade de ultrapassá-la, né? Ou seja, algo que esteja além do senso comum, além da doxa, né? Sair da doxa para ir para a episteme. Então, assim, você vai nascer de algo semelhante a isso também, né? Não vou entrar muito no mérito. Nos exemplos que trouxe, há um exame inicial do que se sabe e daquilo que não se sabe, ou daquilo que é possível afirmar e daquilo que não pode ser afirmado. A utilização dos métodos filosóficos e dos métodos científicos amplia os horizontes do que é conhecido, mas também mostra o quanto ainda não se conhece. Daí vem uma frase mais ou menos assim: quanto mais se sabe, mais nos damos conta de nossa ignorância.
Não é assim, quanto mais eu sei, eu percebo que eu não sei, como o profeta falou até em uma live que ele fez lá sobre a verdade. Não é assim. Quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu posso saber. Eu estou até adiantando aqui, né? Quanto mais eu sei, mais eu percebo a minha ignorância. E vamos seguir aqui. É como uma luz que quanto mais intensa fica, mais revela o quão amplo é o seu espaço ao redor, né? É isso, a fogueira vai aumentando e vai jogando mais luz no seu ambiente. Então você vai conhecendo mais, mas você descobre que é como se fosse um espaço aberto que fosse infinito, vamos dizer assim, ou virtualmente infinito. Quanto mais a luz vai iluminando, vai mostrando que o espaço é amplo e que tem ainda muito mais escuro para iluminar. De forma alguma isso significa um relativismo. Não nesse sentido assim, de subjetivismo ou de que é impossível um conhecimento objetivo. No entanto, isso significa que o conhecimento atual é provisório e os conhecimentos anteriores são relocalizados dentro de um esquema mais amplo. Isso significa que o que era uma certeza pode deixar de ser, né? Agora vamos ir além disso. Essa visão apresentada tem um foco nos limites do conhecimento, ou seja, até onde o foco de luz alcança, qual é a zona de penumbra, etc. Podemos, por outro lado, ter um foco no núcleo dessa luz, né? Um exemplo disso é que há tipos de certezas que, devidamente localizadas, não são revogáveis. Por exemplo, o princípio de identidade, de não contradição. Outro exemplo é que a multiplicação de perguntas obtidas de respostas pode ser vista como uma abertura da possibilidade de ampliar ainda mais o conhecimento. Ou seja, não tem aquele negócio assim que vamos atrás de uma resposta para uma pergunta que a gente não tem a resposta ainda. Aí a ciência ou a filosofia acha essa resposta. Mas com a resposta que foi encontrada, cria-se mais perguntas ainda, né? Então, quanto mais perguntas você responde, mais perguntas surgem e tal. De ampliar ainda mais o conhecimento. A destruição de uma forma velha abre espaço para a criação, né? Etc. Então, é como se uma perspectiva fosse destruída, uma cosmovisão fosse destruída, desmantelada, para construir uma nova cosmovisão, né? Por exemplo, a partir do momento que o planeta Terra não era mais o centro do universo, mudou tudo, né? Toda uma perspectiva. Em Kant também tem, digamos assim, uma revolução copernicana, e tem vários exemplos aí. Na antropologia também tem coisas assim, várias ciências. O ponto que quero chegar é que é possível fazer uma afirmação que é a outra face da primeira frase apresentada, que é: quanto mais eu conheço, mais eu posso conhecer. Observe que as duas frases podem parecer contraditórias inicialmente, mas, dentro do contexto que estou trazendo, elas são observações da negatividade e de uma positividade de um mesmo paradigma do conhecimento. Esse da imagem que eu fiz de uma fogueira no escuro, e que a fogueira vai aumentando, a luz vai ficando mais intensa, mas o escuro que está fora dela se percebe que ele é ainda maior, né? Então, as duas frases, vamos lá. Cadê? A primeira... eu perdi a segunda frase. A primeira. Assim, quanto mais se sabe, mais nos damos conta de nossa ignorância. Mas, quanto mais eu conheço, mais eu posso conhecer, né? Então, perceber a ignorância é a possibilidade de iluminar essa ignorância, né? Ou também tem, enfim, tem a questão de Kant, do limite do conhecimento, não quero entrar nesse mérito aqui. E Kant pode ser ultrapassado também, né? Como acredito que ele já foi, de certa forma. Mas vamos seguir aqui. Observe que as duas frases podem parecer contraditórias inicialmente. Eu já falei isso aqui. Então são observações da negatividade e de uma positividade do mesmo paradigma. Uma olha para o escuro, para a ignorância, outra olha para o conhecimento, né? Para a potencialidade do conhecimento. A filosofia de Kant vai focar no aspecto da negatividade, por exemplo, dos limites do conhecimento, ele vai tratar.
Os céticos também possuem esse foco, né, de sempre duvidar, de falar, não sei, isso daí, será que podemos afirmar isso? Será que não estamos indo longe demais e tal nessa afirmação? Mas, por outro lado, há autores que vão focar na positividade dessa perspectiva. Eu até coloquei assim, não sei se estávamos de cabeça agora, talvez o pensamento da imanência esteja mais para esse lado. E também agora não sei afirmar. Mas, por exemplo, o profeta estaria dentro do âmbito da positividade do conhecimento, né? Já que ele não passa muito para essa questão do não saber, né? Mas aí vem a questão que veio com o quarto texto. Como se dá a positividade absoluta do profeta? Como dito na primeira postagem, o profeta criou uma espécie de atalho para chegar às suas conclusões, né? Esse atalho é justamente um foco no aspecto positivo da ampliação do conhecimento, né? De quanto mais eu conheço, mais eu posso conhecer. O termo tese construtivista que eu usei se refere a como ele conseguiu fazer isso, né? Esse termo eu utilizei no título do primeiro texto. Ao invés de ter um processo de maiêutica tradicional, ou seja, de parto de ideias tradicional de Sócrates por via da dialética, ou seja, exercer a potencialidade de parir ideias por meio de uma provocação de outros, né? Como o Sócrates fazia, ele era o parteiro, ele ia provocando o outro, ia dialetizando o outro, até que ele parisse uma ideia ali, né? Ou em uma discussão pública, em um debate, um pode desenvolver a ideia do outro, né? Como é que eu vou rebater aquele argumento? Ele vai pensar melhor, criar um argumento melhor e tal. O profeta ele seguiu uma linha de uma maiêutica autopoética. Autopoética é aquilo que gera a si mesmo, né? Então ele mesmo pensando sozinho gerou todas as ideias desse parto de ideias. Ele relata que foram raciocínios e experiências solitárias em sua maioria que criaram essa tese, né? Quando ele conta a história dele, como é que ele criou na época quando ele tinha 17 anos, ele conta isso daí, né? Mas não foram como as meditações cartesianas, que buscavam demolir as certezas para ver no que sobrava. Né? Que Descartes ele fez um processo meditativo solitário também. No entanto, há uma perspectiva muito semelhante que é encontrada no Discurso do Método, que é um livro de Descartes, para o entendimento do objeto. Há um processo de análise e síntese cujas partes devem ser conhecidas claramente e deve-se saber como se coadunam e funcionam no todo. Ao invés de demolir, o profeta constrói os componentes da arquitetura do sujeito ou de qualquer outro tipo de objeto. Eu percebi isso daí quando eu li o Meditações Metafísicas e eu conheci também os critérios eu acabei de esquecer o nome aqui do livro, do Discurso do Método de Descartes. Tem essa questão um pouco parecida entre os dois, mas é só nesse ponto mesmo, de que existe para analisar algo, você tem que analisar em partes, né? E depois fazer uma síntese novamente. Tal. Isso aí tem em muitas filosofias. Né? Mas enfim, primeiro é uma observação de um fenômeno, depois é um processo de imaginação, de deconstrução e reconstrução do que foi observado. Isso que o profeta faz. Assim, ele obtém a verdade da questão e suas possíveis variantes, né? Então, são as simulações e os exercícios de imaginação que forjaram a mente dele, né? Então, ele fez o estudo observando coisas e imaginando a sua desconstrução, a reconstrução, como é que isso funciona no todo e como seriam outros tipos de coisas semelhantes a essa, como é que elas funcionariam. E ele criou aquele livro, né? Cegos, o Deus da Destruição, e outros livros também para exercitar toda uma base de dados. Né? Vamos lá. Há uma maneira própria que a análise e construção do objeto é feita, da forma como ele faz. Daí surge a proposição. A soma das variáveis determina um resultado lógico. É uma relação matemática das partes com o todo, das causas com efeito, dos fatores com evento, com as coisas e os acontecimentos. Além disso, é uma meta-equação, ou seja, toda equação é uma especificação disso. Né? Então, toda equação é uma soma de variáveis que determina um resultado lógico. Né? Toda equação é isso. Mesmo que seja uma multiplicação também, você pode
colocar as parênteses e fazer a adição ali, entendeu? Se você perceber bem, toda equação é isso daí, né? E vemos aí também uma relação com a esfera, como a soma de todos os totais. Eu não sei exatamente como essa relação é feita, mas eu percebi que há um correlato nessa questão aí. Acredito que, tendo esse princípio em mente, o profeta analisa as coisas tendo em mente como seus componentes se relacionam de modo a ter a sua expressão específica, principalmente se tratando de seres vivos, há de se considerar a soma dos fatores internos com externos. Aí que vem aquela questão da verdade interior do sujeito, que são suas memórias, passado, presente, profunda e memória futura também, como isso vai se somar com a situação, que é um fator externo, que vai gerar o seu comportamento, né? Então, os seres vivos, para você entender o comportamento deles, você tem que entender os fatores externos, né? Vamos lá. Então, as equações e arquiteturas de cada... Isso aí é um exemplo de como esse princípio meta-equacional se aplica, né? Para cada coisa, você vai ter que ver a sua especificidade e criar um parâmetro próprio daquilo, né? Para ser equacional, né? Então, as equações e arquiteturas de cada coisa são criadas como um princípio explicativo, diagnóstico e prognóstico. Entretanto, surge o mistério de como ele consegue fazer a formulação das coisas de maneira tão rápida, precisa e certeira, tal como ele afirma. Esse é o mistério que pretendo investigar na próxima postagem, que é a última. Então, vamos lá. É o último texto. Positividade metodológica ou psicológica e inserção na linguagem proposta. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar aqui, deu alerta aqui de bateria. Vamos ler aqui rapidão. Seguindo diretamente a postagem anterior, parece que o profeta tira conclusões de forma muito rápida, porque ele já possui uma base de dados muito grande, né? Por isso que ele consegue sair do princípio geral, a soma de variáveis determina o resultado lógico, ver uma coisa, bateu a visão daquilo ali e já construiu, porque ele já exercitou muito isso, desde a adolescência dele. Então, para ele é bem mais rápido. Ele já criou toda uma base de dados, né? Em outras palavras, ele já citou exaustivamente seu método de análise e possui na memória um material que rapidamente se aglutina para ser uma base explicativa de um fenômeno observado. Há um problema nisso, pois essa base de dados não é explicitada em sua totalidade quando ele comunica as suas análises, né? Quando ele vai fazer os vídeos dele, ele vai falar o que ele analisa, há vários saltos lógicos na explicação dele, ou ele não destrincha passo a passo, assim, porque até por causa disso, né, que muita coisa já está meio que inconsciente, assim, ou pré-consciente. Assim, suas explanações estão cheias de saltos e gaps. Cabe aos espectadores reconstruir esse não dito com a lógica do autor. Entretanto, há de se questionar se, mesmo entendendo a lógica aplicada e tendo a prática nela, isso será suficiente para o entendimento pleno dos vídeos dele. Então é isso que acontece. Eu já aprendi várias coisas da tese dele, mas às vezes assim, tenho uma dificuldade de entender o que ele está falando. Um segundo problema é que podem existir erros nesse raciocínio implícito, na medida em que todas as possibilidades de padrões existenciais não foram assimiladas. No entanto, ele assume que já assimilou, ou que possui a capacidade de entender imediatamente, né? Mesmo que ele não assimilou tudo, ele tem a predisposição para imediatamente assimilar aquilo ali. Será que ele tem mesmo? Ou isso ele se engana nessa questão? Vamos lá. A partir disso, podemos questionar se a positividade absoluta do conhecimento dele é devido a uma metodologia imbatível ou se essa positividade é psicológica. Então, é isso que eu queria questionar, assim, se isso ele tem essa postura assim, de positividade de conhecimento absoluto, porque ele realmente tem um método imbatível, um conhecimento, uma linguagem que consiga analisar tudo, ou porque ele conseguiu entender várias coisas, as suas análises tiveram um efeito positivo,
ele se sente muito bem por causa disso, né? Porque isso grava no inconsciente dele e isso tem, digamos assim, uma autoestima nesse processo de análise tão alto que ele acha que consegue entender tudo. Mas talvez muitas vezes tem alguns erros, alguns gaps, não só na hora da explicação, mas também de entender alguns pontos que pode ter umas falhas. Mas a resposta a isso é que alguém que entender a linguagem, a metodologia construtiva e suas argumentações pode apontar esses saltos lógicos, né, e discutir possibilidades que não foram levadas em conta. Então alguém pode pegar a sua tese, criar a sua própria base de dados e comparar com o que o profeta fala e ver, não, mas espera aí, tem uma disparidade aqui. Olha, você não pensou nisso, não pensou naquilo. E é essa forma de inserção do dialogismo na tese dele, né? Que eu disse que a tese dele não tinha muito dialogismo externo, pelo menos. Que pode ter um dialogismo que ele se auto-argumenta internamente, pode ser. Mas essa é uma forma de inserir esse dialogismo. Há de ser deixado claro que se não houve essa inserção antes do diálogo, não foi por uma evitação disso, mas pela falta de entendimento ou pelo não uso da mesma linguagem por outras pessoas, né? Ele exige muito que para entrar em um debate com ele, nem sempre, né? Mas de uma forma geral, você precisa entender a tese dele, senão ele nem discute com você, entendeu? Ou ele perde interesse de discutir. Por isso que ele acha que ninguém chegou na altura dele. Talvez sim. Mas a gente precisaria, para confirmar isso, entender a tese dele e observar que é isso mesmo, ou então entrar em um debate com ele, né? É isso, galera. Até mais.